À medida que um fluido, né, se move em uma região onde a sua velocidade ou que a sua elevação, né, acima da superfície terrestre, ela muda, né, ela varia conforme o seu percurso, a sua pressão também varia com essas mudanças. E a relação entre a velocidade do fluido, pressão e também elevação foi inicialmente derivada por Daniel Bernoulli. Tá? Então ele foi um físico suíço que viveu entre 1700 e 1782. Então também quem tiver a curiosidade, né? Então eu deixei aqui também um link onde ele mostra a vida e a obra do Daniel Bernoulli. Mas então vamos entender, né, um pouco mais a equação de Bernoulli, propriamente dita, para fluidos. Aqui temos um tubo, né, com um fluido, né, dentro dele, e esse fluido está em um movimento laminar através desse tubo. Lembrando ainda que o volume dessa seção sombreada, né, é igual ao volume dessa outra seção sombreada. E agora a gente vai verificar qual é o trabalho realizado, né, pela força nas seções 1 e na seção 2, em um intervalo de tempo ΔT, tá? Num determinado intervalo de tempo t. Então aqui eu tenho um trabalho nessa seção 1 igual a força vezes deslocamento. Lembrando quem que vai ser a força, né? Vai ser igual a pressão vezes a área, nessa região inferior, vezes esse deslocamento. Lembrando ainda que a área vezes esse deslocamento me dá volume, né? Então eu sei que o trabalho nessa seção 1 vai ser igual a P1 vezes V, a pressão nesse ponto 1 vezes o volume. Já qual seria o trabalho nesse ponto 2? O trabalho nesse ponto 2 vai ser igual a menos pressão nesse ponto 2 vezes a área da seção do cano, né? Nesse ponto 2, vezes o deslocamento. Sendo assim, o trabalho nesse ponto 2 vai ser igual a menos pressão desse ponto 2 vezes o volume. Tá? Lembrando ainda que esse trabalho aqui vai ser negativo, porque a força nesse segmento, tá, desse fluido é para a esquerda, tá? A força aplicada vai ser para a esquerda, por isso que vai diminuir a velocidade, né? E o deslocamento está apontando para a direita. Então, aqui, por causa disso, que eu teria esse trabalho negativo, porque aqui estou diminuindo a velocidade. Aqui já tem uma velocidade alta, então significa que eu tenho a pressão indo para a direita e a velocidade também para a direita. Mas como é que eu diminuí a velocidade? Porque eu tenho uma força sendo aplicada para o lado esquerdo, que é devido a essa pressão vezes essa área que me dá uma força. Né? Sendo assim, o trabalho total, tá, vai ser igual a P1 menos P2 vezes o volume. Lembrando que o volume é o mesmo, né? Tanto dessa seção 1 como dessa seção 2, pela lei da continuidade. Parte desse trabalho vai para mudar a energia cinética e parte para mudar a energia potencial gravitacional. Tá? Então lá eu tenho o trabalho, né, que é P1 menos P2 vezes volume. Isso tem que ser igual, então, à variação da energia cinética mais a variação da energia potencial. E isso vocês já aprenderam lá na questão lá da dinâmica, né? Lá em Física 1. Então, variação de energia cinética vai ser igual a meio de mv2 ao quadrado menos meio de mv1 ao quadrado. E quem vai ser a variação da energia potencial vai ser igual a mgy2, né? Menos mgy1, onde y, no caso, seria as alturas, né? Ok, então fazendo essa substituição, né, aqui nessa equação, eu vou conseguir ter que P1 menos P2, isso multiplicado pelo volume, vai ser igual a meio de mv2 ao quadrado, menos meio de mv1 ao quadrado, mais mgy2 menos mgy1. Tudo bem, agora vamos tentar trabalhar, inserir a questão da densidade, né, nessa equação. Eu tenho que lembrar que a densidade é igual a massa sobre volume. Tá? Então, perceba, olha, eu tenho volume desse lado da equação. Então, eu posso passar para esse outro lado, né, dividindo. Então, eu posso pegar m sobre v, m sobre v, m sobre v, m sobre v. Tá? Então, pego esse volume que está desse outro lado, aqui multiplicando pela pressão, e passo para o outro dividindo, né, todos esses termos. Sendo assim, eu vou ter, ao fazer esse procedimento, né, P1 menos P2, que vai ser igual a meio da densidade vezes V2 ao quadrado, menos meio densidade V1 ao quadrado,
mais densidade GY2 menos densidade GY1. Então, eu consegui inserir aqui a densidade na minha equação. Agora, eu posso só rearranjar os termos, né? O que seria para o ponto 1 e o que seria para o ponto 2. Então, aqui eu tenho a pressão nesse ponto 1. Aqui eu tenho a energia cinética, né? Nesse ponto 1. Perceba que aqui eu tenho a velocidade. Aqui eu tenho a energia potencial desse ponto 1, que vai ser igual a pressão no ponto 2, mais a energia cinética dessa região 2, mais energia potencial dessa região 2. Mostrando ainda que isso aqui é uma igualdade. Tá? Então, aqui a soma disso, dessa parte da minha equação, tem que ser igual à soma dessa outra parte da minha equação. Então, tem uma igualdade aqui. Então, essa seria a equação de Bernoulli aplicada a um fluido ideal, sendo que essa equação, né, frequentemente é expressa como simplesmente pressão igual a meio da densidade V ao quadrado mais densidade GY. E isso tem que ser constante, então tem que ter o mesmo valor, né, em todos os pontos. A soma dessas contribuições tem que ser a mesma. Tá? Ok, então o que a gente pode observar através dessa equação? Olha só. Se a pressão do fluido, tá? Essa pressão do fluido, ele diminui, a sua velocidade tem que se aumentar. Estou supondo que aqui eu não tenho essa contribuição entre dois pontos. Tá? Você supõe que eles estejam no mesmo ponto horizontal. Então não tem uma diferença de altura. Então, se essa pressão tem que diminuir se a velocidade aumentar. Agora vamos pensar da outra maneira. Suponha que a velocidade seja a mesma, tá, entre dois pontos, só que há uma diferença de altura, tá, entre elas. Da mesma maneira, olha só, se a pressão diminui, para isso aqui ser constante, eu teria que ter um aumento de elevação, tá, para esse valor ele permanecer constante. Então, esse comportamento de variação de pressão com a velocidade, com a diferença de velocidade ou com a diferença de altura, é medida através dessa equação de Bernoulli. Tá? E embora essa equação de Bernoulli tenha sido derivada para um fluido incompressível, tá? Esse comportamento é um comportamento geral, tá? Da pressão com a velocidade, mesmo para gases. Tá? Então, conforme a velocidade aumenta, a sua pressão também vai diminuir. E aquela equação de Bernoulli, né? Aqui, vamos verificar um caso, né, assim, drástico, né, onde eu tivesse que a velocidade num ponto 1 fosse igual à velocidade do ponto 2 e mais do que isso, que essa velocidade fosse igual a zero. Tá? Se eu tenho uma velocidade igual a zero, significa que agora eu não tenho mais um fluido, não tenho um fluido se movimentando, tá? Então não tem uma dinâmica de fluidos. Agora eu teria uma hidrostática, então teria um fluido parado. Tá? Então se eu substituir esse V1 e V2 igual a zero, eu caio na equação simplesmente que P1 menos P2 é igual a densidade vezes G, que multiplica a diferença de altura, que seria então igual a densidade GH. E essa equação é aquela equação que a gente já tinha estudado lá em hidrostática, que seria a variação da pressão conforme eu variava a profundidade. Tá? Então, essa equação de Bernoulli, ele também, né, é consistente com a variação de pressão com a profundidade. Tá? Que a gente tinha determinado lá na hidrostática. Aqui simplesmente colocando que V1 igual a V2 igual a zero. Aqui eu estou fazendo o uso do mesmo simulador que a gente utilizou lá no primeiro vídeo. Só que lá no caso, né, eu estava mais preocupado apenas com a questão da velocidade, conforme alterava o diâmetro do cano. Agora também a gente vai medir a pressão, uma vez que a gente já viu como é o comportamento da pressão com a lei de Bernoulli, né? Então, vamos diminuir aqui o diâmetro desse tubo, novamente, tá? Em algum ponto dele. Ok. Então, lá no primeiro vídeo, a gente só estava interessado na velocidade. Então, por exemplo, num cano mais largo, né, num pedaço dele que fosse mais largo, ele teria uma velocidade menor do que naquele ponto onde houvesse o estreitamento, né, do cano. Então aqui eu teria uma velocidade de 6,4 e aqui uma velocidade de 1,6 metros por segundo. Agora vamos verificar como que varia a pressão.
Então a gente viu na lei de Bernoulli que se a velocidade é alta, a pressão é baixa. Se a velocidade é baixa, a pressão tem que ser mais alta. Então vamos verificar isso. Então aqui eu já estou com o medidor de pressão. Tá? Então aqui eu verifico que a pressão nesse ponto mais largo é de 120,100 kPa aproximadamente. Agora vamos verificar aqui na região mais estreita. Tá? Nessa região mais estreita, perceba que eu tenho uma pressão menor, né, de fato. Então, uma pressão de 102,511 kPa. Então, de fato, se a velocidade for mais alta, né, que era 6,4 metros por segundo, quando comparado a 1,6 metros por segundo, né, a pressão nessa região mais alta é menor do que aquela onde a velocidade é mais baixa. Tá? Então, aqui onde tem a velocidade mais baixa, a pressão é mais alta. Onde tem a velocidade mais alta, a pressão é mais baixa. Então, aqui você pode brincar um pouco, estudar um pouco a lei de Bernoulli, né? Utilizando esse simulador. Com esse mesmo simulador, também eu posso fazer umas situações, né, também mais complexas. Por exemplo, eu posso colocar essa extremidade do cano numa região mais baixa, esse cano numa região mais alta, consequentemente, se ele está numa região mais alta, a sua pressão tem que ser menor do que essa aqui que está numa região mais baixa, né? Vamos meio que brincar um pouco também com essa diferença de alturas, tá? Deixa eu aqui meio que alterando aqui as alças. Então aqui você pode colocar a princípio em qualquer formato, tá? Mas aqui eu quis manter aqui um pouco mais uniforme. Então vamos lá. Então aqui só usando a régua. Então aqui eu tenho um diâmetro aproximadamente de 2 metros, tá? Até essa alça. Depois aqui eu também tenho um diâmetro de 2, aproximadamente 2. Aqui talvez um pouquinho mais, mas aqui está aproximadamente 2 metros. Então vamos ver aqui a pressão. Então a pressão aqui ele está em torno de 111,134 kPa. Aqui, como está numa região mais baixa, ele tem uma pressão maior. Tá? A velocidade do fluxo aqui ele está em torno de 1,6 e aqui também está em 1,6. A velocidade é a mesma, uma vez que eu tenho aqui o mesmo diâmetro do tubo. Tá? No entanto, aqui a pressão é mais alta do que nessa parte superior, né? Então na parte superior a pressão é mais baixa. Aqui vou fazer um pequeno estreitamento, tá? Nesse pedaço desse tubo aqui. Deixa eu tentar aqui manter. Ótimo. Então nesse pedaço aqui do tubo, então eu tenho um estreitamento, consequentemente a sua velocidade aqui ele tem que crescer, né? Tá? Lembrando que o vetor velocidade sempre é tangencial, né, a linha de fluxo. Então, como aqui o fluido está dentro desse desvio, né, meio que subindo, então aqui é o vetor velocidade. Então, aqui eu tenho uma velocidade, né, de 5,7 metros por segundo. Se aqui eu tenho uma velocidade alta, tá, provavelmente aqui a sua pressão deve dar uma diminuída. Né, aqui, tá. Perceba que a sua pressão aqui foi de 105. Tá. Então, inclusive, uma pressão mais baixa do que nessa região mais alta. Tá? Porque aqui, como tem uma velocidade maior, então a pressão tem que ser menor. Então, aqui é um simulador que você pode brincar com várias configurações. Tá? Estreitando ou alargando o tubo, alterando aqui as suas alturas. Tá? Então, você consegue brincar com várias possibilidades, né, com várias configurações nesse tubo. E, obviamente, né, só lembrando que a vazão tem que ser a mesma, tá? Independentemente se ele estiver mais alto, mais baixo, mais estreito, enfim. Uma vez que eu estou tratando aqui com fluxo ideal e também não tenho nenhum furo, né, nesse cano. Consequentemente, aqui o fluxo dele, tá? Ele tem que ser a mesma em todas as regiões, ok?
Então, se eu arrastar aqui, eu percebo que a vazão e o fluxo tem que ser o mesmo. Aqui está escrito fluxo, tá? Só que aqui eu acho que ele está de uma maneira errada. Geralmente o que a gente adota é como vazão e o fluxo fossem a mesma coisa, tá? Então aqui a vazão e consequentemente o fluxo é igual a 5.000 litros por segundo. Então perceba que ele vai ser a mesma ao longo de todo o tubo. Então desconsiderem essa informação que está contida aqui embaixo, tá? Essa equação de Bernoulli e as suas aplicações são bem variadas, tá? Aqui eu tenho dois exemplos que eu poderia aplicar, né, essa equação de Bernoulli. Aqui eu tenho uma asa de avião. Perceba que nessa asa do avião, né, essas linhas de escoamento na parte superior, né, elas estão muito mais aglomeradas do que nessa parte inferior. Consequentemente, como se fosse tipo um estrangulamento, né? Então aqui em cima da asa do avião teria que ter uma velocidade maior de escoamento e, consequentemente, a pressão é menor. Se a pressão nessa parte superior é menor do que nessa parte superior, então teria uma elevação, tá, desse avião. E aqui no caso de um vento, né, batendo aqui no telhado. Perceba que ao bater aqui no telhado, da mesma maneira que aqui, eu teria o quê? Um aglomeramento, né, uma aglomeração, perdão, dessas linhas de escoamento, dessas linhas desse fluido. Então aqui eu teria uma velocidade maior, né, nessa região, consequentemente eu teria uma pressão menor, e aí, no caso dessa casa, eu teria um destelhamento. Nesse exercício, a gente tem um cano horizontal com estrangulamento, como ilustrado aqui, e esse tubo é conhecido como tubo de Venturi, que pode ser usado para medir a velocidade do fluxo de um fluido incompreensível. Tá? Então, nesse exercício, é solicitado para você determinar a velocidade do fluxo no ponto P2, né, se a diferença de pressão P1 e P2 foi conhecido. Lembrando que quando eu tenho aqui um tubo estrangulado, tá, na região mais estreita, eu tenho uma velocidade maior do que numa região mais larga. E se eu tenho uma velocidade maior, a sua pressão cai, tá? Já numa região com velocidade baixa, a pressão tem que ser mais elevada. Aqui temos a resolução do exercício. Então, estou partindo aqui da equação de Bernoulli, né? E lembrando como aqui eu tenho um tubo horizontal, então não existe uma diferença de altura entre essa parte mais larga e a parte mais estreita. Sendo assim, y1 vai ser igual a y1 vai ser igual a y2. Sendo assim, eu não tenho essa contribuição da energia potencial, tá? Então não tenho que trabalhar com ela. Então essa equação de Bernoulli, ela pode ser resumida como pressão no ponto 1 mais meio densidade velocidade 1 ao quadrado, que vai ser igual à pressão no ponto 2 vezes meio da densidade vezes a velocidade 2, né, ao quadrado, nessa região 2 aqui. Ok, então eu tenho essa equação. No enunciado é dito que, olha, para determinar a velocidade no ponto 2, levando em conta que eu saberia qual seria a diferença de pressão, né? No ponto 1 e no ponto 2. Muito bem. Só que eu não sei, né, qual que é a velocidade nesse ponto 1. Tá? Então eu tenho duas incógnitas. Então para resolver para resolver esse problema, eu preciso de mais uma equação. E onde eu posso conseguir essa outra equação? É através da equação de continuidade, né? Que eu sei que a vazão desse ponto 1 tem que ser a mesma vazão nesse ponto 2. Então eu tenho lá, pela equação da continuidade, que a área dessa seção desse ponto 1 vai ser igual à velocidade 1, quer dizer, a área dessa seção 1 vezes a velocidade nesse ponto 1 tem que ser igual, né, à área dessa seção 2 vezes a velocidade do fluido na seção 2. Muito bem. Então, eu posso isolar aqui, né, a velocidade nesse ponto 1. Então, eu vou encontrar que a área, tá, A2, dividido pela área A1, isso vai ter que ser multiplicado por V2. Agora, sabendo quem que é esse V1, né, agora eu posso jogar nessa equação de cima. Então, posso fazer essa substituição. Então, fazendo essa substituição, eu vou encontrar
que P1 mais meio da densidade, que multiplica a razão da área 2 pela área 1, isso daqui, né, elevado ao quadrado, vezes V2 ao quadrado, tem que ser igual a pressão 2 mais meio de densidade V2 ao quadrado. Ok, então agora eu posso rearranjar, né, esses termos. Então eu vou encontrar finalmente, né, depois de rearranjar os termos, que a velocidade de 2 ao quadrado tem que ser igual a duas vezes a variação de pressão, né, P1 menos P2, isso daqui dividido pela densidade, e essa densidade que multiplica por A1 ao quadrado menos A2 ao quadrado, dividido por A1 ao quadrado. Eu posso trabalhar um pouco mais com essa equação, né? Então eu vou encontrar que V2 vai ser igual a A1, que multiplica a raiz quadrada. Tá? E tendo essa raiz quadrada, vou ter duas vezes P1 menos P2, tá? Duas vezes, né, que multiplica a diferença dessas expressões, dividido pela densidade, que multiplica A1 ao quadrado menos A2 ao quadrado. Se nesse tubo de Venturi, né, eu tivesse, ao invés de ter aqui um medidor de pressão, eu tivesse aqui um vaso, né, comunicante, onde aqui dentro desse vaso comunicante tivesse um fluido mais denso, por exemplo, mercúrio, né, então poderia determinar a diferença de pressão, né, deles através da diferença dessa altura dessa coluna. Tá? Lembrando, né, que se aqui eu tenho um estrangulamento, nessa região tem uma pressão mais baixa, consequentemente aqui eu teria um nível, né, dessa coluna mais elevada. Aqui eu tenho uma velocidade mais baixa, consequentemente uma pressão mais alta, que empurraria essa coluna de mercúrio. Então essa diferença dessa coluna, né, entre esse menisco e esse outro menisco, me daria a diferença de pressão entre esses dois pontos. Tá? Então lembrando que se eu colocar esse tubo em U, né, aqui para medir a pressão, eu sei lá da hidrostática que já tinha estudado que P1 menos P2 vai ser igual à densidade, tá, agora do líquido, a densidade desse fluido que está nesse tubo em U, tá, vezes a gravidade, vezes a diferença de altura. Em posse dessa informação, eu posso substituir nessa minha equação de cima, né, de P1 menos P2. Então, eu conseguiria encontrar, né, que a velocidade de 2 seria igual a A1, que multiplica a raiz quadrada de duas vezes a densidade desse líquido, tá? Que está nesse tubo em U, vezes a gravidade, vezes a diferença de altura, que seria essa aqui, tá? Dividido pela densidade. Densidade de quem? Do fluido que está passando por esse tubo, não dessa coluna aqui do tubo em U, tá? Mas por aqui, que seria o I, por exemplo. E multiplicado, né, por A1 ao quadrado menos A2 ao quadrado. Aqui só algumas imagens adicionais, né, mostrando o efeito de Venturi. Então aqui eu tenho um tubo, né, aqui tipo uma pipeta, ligada aqui a um tubo onde ele tem um estrangulamento, tá, nessa região. E aqui eu tenho depois os segmentos com o mesmo diâmetro. Tá? Então, quando um fluido passa por um estrangulamento, a sua velocidade aumenta e a sua pressão cai. Então, nesse primeiro momento, tá? Aqui eu não apertei essa pipeta. Então, aqui você percebe, né, que esse nível desses tubos, né, desses vasos comunicantes, são o mesmo. Então, tem a mesma altura, significa que tem a mesma pressão nelas. Tá? Agora, aqui, digamos que eu tenho um fluxo de ar. Tá? Então, aqui eu tenho um fluxo percorrendo aqui da esquerda para a direita. Muito bem. Então, aqui, ao passar pelo estrangulamento, sua velocidade aumenta. Se a velocidade aumenta, né, nesse estrangulamento, sua pressão cai. Consequentemente, aqui eu tenho uma elevação aqui desse fluido. Tá? Então, aqui eu tenho pressão mais alta. Aqui eu tenho uma pressão mais baixa, por isso que eu tenho essa elevação desse fluido. E ao passar aqui, novamente, por uma seção, né, desse tubo que tem a mesma largura dessa aqui anterior, né? Então a sua pressão ele volta a subir. Então aqui eu tenho praticamente a mesma altura, tá? Desse lado do tubo e desse lado do tubo. E no estrangulamento eu tenho uma pressão menor, então por isso dessa elevação. Uma possível aplicação disso, né, por exemplo, seria naquele para esparramar perfume, né, borrifar perfume.
Então, nesse borrifador de perfume, aqui eu tenho um estrangulamento. Então, ao apertar, né, essa esfera, eu tenho esse fluxo de ar, então que ele vai pegar um pouco desse perfume e vai borrifar, né, para o ambiente. Nesse exercício, apresentado aqui, né, uma figura de um tubo de Pitot. Um tubo de Pitot ele é usado para medir a velocidade do ar em aviões, mas também muitas vezes ele é utilizado também para medir velocidades do ar, né, inclusive em carros, né, de Fórmula 1. Mas então esse tubo de Pitot ele consiste de dois tubos concêntricos, tá, alinhados na tubulação. Então tem esse tubo aqui e em volta desse tubo tem um outro tubo, então que seria esse tubo externo. Então esse tubo interno, que ele tem uma abertura nesse ponto A, tá? Então seria um deles, e tem esse outro tubo externo que tem essas aberturas nas laterais, né? Que estão mostrados aqui em B. O ar, né? Nessa parte A, ele fica estrangulado, ou fica estagnado, perdão, de modo que a velocidade contida nessa região ele fica igual a zero. Por que essa velocidade fica igual a zero? Porque aqui, nesse tubo em U, né, eu tenho um material, né, um líquido, um fluido denso, com uma certa densidade ρ, de tal maneira que esse ar, né, ao ficar estagnado, ele fica em equilíbrio nessa região devido à densidade, né, desse fluido. Ok. Já nesse ponto B, né, já em B, a velocidade do ar é presumivelmente igual à velocidade v do ar. E através dessa leitura, né, nesse tubo em U, dessa diferença ΔH, né, que vai, né, essa leitura vai depender da velocidade do fluido na tubulação acima do tubo. Enfim, então aqui, ao usar esse tubo de Pitot e usando a equação de Bernoulli, é solicitado que você determine a velocidade do ar. Aqui nós temos a resolução do exercício. Então, eu estou partindo aqui da equação de Bernoulli, né? Onde eu tenho a pressão nesse ponto A, tenho aqui a contribuição da energia cinética no ponto a contribuição da energia potencial no ponto A, e aqui a contribuição da pressão, energia cinética e potencial nesse ponto B. Ok? A partir dessa equação, a gente pode simplificar várias coisas. Uma, tá? O y vai ser o mesmo, né? Não vai ter diferença de altura, por causa que tem aqui tubos concêntricos. Então, o y é o mesmo. Consequentemente, eu não tenho a contribuição da energia potencial na minha equação. E também foi dito no enunciado, tá, que o ar, que a velocidade do ar estrangulado aqui nessa ponta, ele seria igual a zero. Tá? Então, eu não tenho também a contribuição da energia cinética nesse ponto A. Sendo assim, essa equação de Bernoulli pode ser resumida como PA, a pressão no ponto A, igual a pressão no ponto B, mais meio vezes a densidade do ar vezes a velocidade B ao quadrado. O que foi solicitado é a velocidade nesse ponto B, que seria a velocidade do ar. Né? Então, eu tenho lá que a velocidade B ao quadrado vai ser igual a 2 vezes a diferença de pressão, PA menos PB, dividido pela densidade do ar. Isso daqui, então, vai virar que a velocidade desse ponto B, né, vai ser igual a raiz quadrada de 2 vezes PA menos PB, e isso dividido pela densidade do ar. Agora, observe que aqui eu tenho um vaso comunicante, né, com um determinado fluido, e também que a gente já tinha visto lá pela hidrostática, que PA menos PB, né, que aqui então seria PA menos PB, vai ser igual à densidade do fluido, desse fluido verde, né, que está aqui nesse tubo em U, vezes G, vezes a diferença de altura, vezes a diferença de altura que está marcando esses meniscos, tá? Daqui e daqui, que seria esse H. Então, eu posso pegar esse valor e substituir aqui, dentro dessa minha raiz quadrada. Sendo assim, essa minha velocidade nesse ponto B vai ser igual a raiz quadrada de 2 vezes a densidade do fluido que está nesse tubo em U, né, nesse vaso comunicante, vezes G, vezes H, dividido pela densidade do ar. Aqui apenas duas figuras que eu procurei na internet para mostrar, né, esse tubo de Pitot aqui na aeronave, onde ele fica aqui nas laterais, e geralmente
nas espaçonaves, quando elas estão estacionadas, né, paradas, ele coloca que é tipo uma capa de proteção nesse pico de estupo de Pitot. E até com alerta, né, dizendo que na hora de ligar a aeronave, enfim, é para você tirar essa capinha, porque obviamente se esse tubo de pitot ele ficar encoberto, ele vai fazer uma leitura errada, né, da velocidade do ar. E aqui uma outra foto, né, com um carro de Fórmula 1, onde também ele tem esse pico, esse tubo, né, de pitot, também para medir a velocidade do ar. No exercício, a gente tem um tanque fechado, né, contendo um líquido de densidade de ρ. Ele tem um buraco na lateral, a uma distância da base, tá, y1. O buraco ele é aberto para a atmosfera, consequentemente nessa região tem uma pressão atmosférica, né, e o seu diâmetro ele é muito menor do que o diâmetro do tanque. O ar acima do tanque, tá, é mantido a uma pressão P, e o ar acima, né, assim, nessa região, né, que aqui tem o líquido, então tem o ar aqui, e nessa região eu tenho uma pressão P, e, e é solicitado para que você determine a velocidade do líquido conforme ele sai do buraco, quando o seu nível está a uma distância h em relação a esse buraco. Aqui temos a resolução do exercício. Então, sempre eu estou partindo aqui da equação de Bernoulli, né? Ela completinha. E aqui a gente pode fazer algumas considerações. Aliás, a gente precisa fazer algumas considerações, tá? Como eu sei que essa área, tá, desse tanque fechado, que eu estou chamando aqui de A2, ele é muito maior do que o diâmetro desse cano onde está vazando a água, tá? Que seria um diâmetro cuja área é A1. O líquido está aproximadamente em repouso no tanque do tanque. Tá? Por causa que, como aqui eu tenho uma área muito maior do que essa daqui, né? Então está vazando numa quantidade muito pequena. Então eu posso fazer uma primeira aproximação que essa velocidade de queda, tá, desse nível ele seja igual a zero. Tá? Então posso fazer essa consideração. E também estou fazendo uma outra consideração, né, que a pressão nesse ponto 1 no final das contas vai ser igual à pressão atmosférica, tá? Porque ele está já aqui em contato com o ar. Já aqui é uma pressão P, tá? Nesse ponto 2, a pressão é essa dentro do tanque, vai ser uma pressão P. Então, fazendo essas considerações, né, eu chego na seguinte equação. Tá? Lembrando, então, aqui que esse V2 vai ser igual a zero, então eu posso tirar a minha consideração da energia cinética nesse pedaço da equação. Então, eu tenho que a pressão atmosférica mais meio de ρ V1 ao quadrado mais a densidade GY1 vai ser igual a pressão mais a densidade vezes a aceleração da gravidade Y2. Tá? Ok. Aqui eu vou só rearranjar os termos, né? Então, eu vou ter que meio da densidade V1 ao quadrado vai ser igual a P menos P0 mais a densidade vezes G, isso multiplicado por Y2 menos Y1. Tá? Levando em conta que Y2, perceba que Y2 menos Y1 vai ser igual a H. Tá? Então, o que eu escrevi aqui. Então, eu posso finalmente chegar à conclusão que V1 vai ser igual a raiz quadrada, e dentro dessa raiz quadrada tem dois termos, sendo que o primeiro termo é 2 vezes P menos P0, que seria a pressão atmosférica, né? E isso dividido pela densidade, mais o segundo termo, que seria 2 vezes a aceleração da gravidade vezes esse H. Aqui a gente tinha trabalhado com um tanque fechado. Agora vamos fazer uma suposição que esse tanque estivesse aberto. Tá? Se esse tanque estivesse aberto, essa pressão P seria igual à pressão atmosférica, ou seja, igual a P0. Tá? Ao fazer essa igualdade, então eu teria que P menos P, então teria P0 menos P0, né? Então isso aqui seria igual a zero. Consequentemente, esse termo aqui, ele sumiria, tá? Então só ficaria com esse segundo termo. Então essa velocidade 1 ia ficar no final das contas como raiz quadrada de 2 vezes a aceleração da gravidade vezes a altura. E se você se lembrar, isso daqui é a equação de Torricelli, né?
Na equação de Torricelli, que vocês aprenderam de cinemática, eu tinha que velocidade final ao quadrado é igual a velocidade inicial ao quadrado mais duas vezes a aceleração vezes a distância. Tá? Então, de fato, seria a mesma equação. Então, para um tanque aberto, a velocidade do líquido saindo por um buraco a uma distância h, tá? Abaixo da superfície, é igual àquela adquirida por um objeto caindo livremente para uma distância vertical h. Tá? Então, aqui eu teria a lei de Torricelli, que pode ser aplicada lá na questão da cinemática, né? Mas também eu aplico aqui nessa questão de fluidos. Um efeito interessante, que também dá para estudar através da equação de Bernoulli, é o efeito Magnus, que ocorre, né, para corpos em movimento giratório em um movimento dentro de um fluido. Então tem essa bola, né, aqui no caso uma bola de beisebol. Um movimento que ela teria, tá, ao longo desse fluido, se ela se movimentasse sem girar. Ao fazer esse tipo de movimento, provavelmente essa bola viajaria, né, em direção reta, tá? Então, viajaria de maneira linear. No entanto, se essa bola de beisebol ela girar, tá, em torno do seu eixo, aí sim a gente vai começar a ver o efeito Magnus. Por exemplo, então tem essa bola, né, que está girando aqui no sentido horário. Então, ao girar nesse sentido horário, ele vai acabar criando, tá, um fluxo de ar de maneira diferenciada ao longo, tá, do seu movimento. Então, a gente pode perceber que as linhas de, de fluido nessa região superior, ela está mais compacta, né, do que nessa parte inferior. Então, se eu tenho aqui nessa parte superior mais compacta, significa que eu tenho uma velocidade maior atravessando, né, nessa região. Se eu tenho uma velocidade maior, consequentemente, vou ter uma pressão menor. E por causa disso, eu teria uma força, tá, resultante nessa bola, fazendo com que ela desviasse, né, para cima. Agora, por que aqui eu, de repente, vou ter uma velocidade maior? O que a gente poderia pensar da seguinte maneira. Então, se essa bola ela está fazendo esse movimento rotacional, tá, ao longo do seu eixo, nessa região, perceba que eu vou ter uma soma vetorial de uma velocidade apontando para a esquerda, e já o fluido, né, ele tem uma velocidade apontando para a direita. Então, meio que essa velocidade estivesse diminuindo. Tá? Já nessa parte superior, exatamente no topo, eu tenho uma velocidade, tá, que está apontando aqui para a direita, e também tem uma velocidade do fluido também para a direita. Então, como se tivesse uma soma vetorial, né, de velocidades aqui para a direita. Então, é como se eu tivesse uma velocidade maior nessa posição superior do que nessa inferior. Consequentemente, o que a gente tinha visto, tendo um aumento de velocidade, diminui-se pressão. Tendo uma pressão menor, consequentemente, essa bola seria desviada. Então, o efeito Magnus ele pode ser observado em vários esportes com bola, né? Então, em tênis, em ping-pong, em beisebol. Talvez no Brasil, o que a gente veja mais o efeito Magnus é no futebol, né? Então, conforme você chuta na bola, você consegue dar um efeito nessa bola, um efeito de fazer essa bola desviar. Talvez um exemplo dos mais famosos, né, seja esse chute aqui do Roberto Carlos, onde ele chuta a bola, né, fazendo com que ela se rotacione dentro no seu próprio eixo, fazendo com que a bola sofra um desvio, né, no caso aqui até um desvio bastante impressionante. Sendo que esse efeito Magnus, desde o chute do Roberto Carlos, né, foi até matéria de estudo de vários jornais, né, onde eu tirei essa figura, mas também tem até artigos tratando sobre o assunto. E a utilização, né, desse efeito Magnus pode ser visto até na questão de engenharia, no caso aqui na construção de barcos, pelo menos num protótipo, tá, de um barco. Então eu tenho esse barco que ele tem 4 rotores, tá, que seriam essas torres, que ele utiliza o efeito Magnus, né, para se movimentar, ou pelo menos auxiliar na sua movimentação. Então aqui, por exemplo, um exemplo. Então se um vento lateral bater nessas colunas, né, esse vento lateral ia ajudar o barco a ser impulsionado para frente. Tá? Então, se ele estiver parado, o ar simplesmente passaria por ele, então o efeito Magnus não estaria atuante. Já se o vento lateral estiver passando por essas colunas com esse rotor em movimento,
a gente percebe o seguinte, olha, que nessa parte superior, novamente, eu teria um vetor de velocidade apontando para a direita, tangencialmente, né? E já que esse fluido também estava se movimentando da esquerda para a direita, então nessa região superior eu teria uma passando por uma velocidade maior, consequentemente eu teria uma pressão menor, então esse parco seria impulsionado aqui nessa posição de para o norte, né? Pensando que aqui fosse o sul. Com esse simulador, eu também consigo estudar um pouco, né, a questão de fluidos não ideais, ou pelo menos aqueles fluidos que eles possuem viscosidade. Então, para isso, é só eu selecionar aqui a opção atrito. Tá? Então, teria um fluido aqui passando agora com atrito, ou seja, um fluido viscoso. Então, quando eu tenho um fluido viscoso, eu sei que a sua velocidade no centro é a máxima, tá? E conforme eu me aproximo das bordas, eu vou ter que ter uma diminuição de velocidade, como eu posso ver aqui. Por causa que o atrito, né, ele começa a existir o atrito entre uma camada de fluido e a outra. E em particular aqui na borda, né, com a superfície do cano. Então aqui eu tenho uma diminuição da velocidade conforme eu me aproximo da borda. No centro eu tenho a velocidade máxima e novamente aqui voltando nas bordas eu começo a diminuir a velocidade devido ao atrito. Então também com esse simulador eu consigo trabalhar a questão da viscosidade. Tá? Só selecionar aqui na função de atrito. Obviamente, se eu tirar o atrito, né, então não vou ter um atrito entre as camadas de fluido e nem com a borda aqui do cano, então a sua velocidade permanece constante ao longo de todo o seu diâmetro. Tá? O que não aconteceria novamente se eu tiver aqui selecionar a função de atrito, então significa que eu tenho uma viscosidade. Então aqui eu tenho uma diminuição da velocidade mais próximo das bordas do cano. Tá?